Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade franciscana, mais precisamente da mística franciscana secular, dos irmãos penitentes de Assis, que há mais de 800 anos estão evangelizando, anunciando a boa nova, levando Cristo a todos através de obras e testemunho na maneira de São Francisco de Assis, uma forma simples, singela, mas muito alegre. Lá no blog você encontra também, em qualquer mídia digital nossa, você encontra vídeos, história de santo, artigos e muito mais. Temos o blog, como eu já falei, temos o nosso Instagram, temos nosso canal no YouTube e também estamos presentes no Facebook. Temos a nossa página e o nosso grupo. E também faço um convite para conhecer as nossas fraternidades espalhadas pelo mundo afora. Com certeza na sua cidade ou mais longe possível na cidade vizinha, estará presente uma de nossas fraternidades. Venha conhecer, venha fazer parte. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha conhecer a fraternidade, venha fazer parte da nossa história. Hoje vamos dar continuidade ao texto da ramificação da grande família franciscana. Vamos falar da primeira ordem, da segunda ordem, da terceira ordem e toda a sua ramificação. Então vamos lá começar o texto, que começa dessa forma. No início, os penitentes de Assis, como os primeiros frades se chamavam, assim mesmo, foram pregadores nômades. No ano de 1209 a 1210, levaram um documento a Roma, onde tinha escrito várias palavras da Bíblia escolhidas por eles para que fossem normativas para a sua forma de vida. Também estavam incluídas algumas poucas prescrições para regular a vida comum que os separava do movimento dos penitentes em geral. Então, naquela época já existia um movimento de penitentes, grupos de penitentes. Então, a forma de viver deles se assemelhava muito. O que diferenciava era a radicalidade deles, e que deixavam família, deixavam bens, deixavam tudo. E muitos desses outros penitentes, eles viviam em suas famílias ou, no máximo, em comunidades, mas cada um vivendo ou com família ou vivendo de forma celibatária como solteiro. Então, o movimento, só deixando claro, o movimento penitente já existia na Europa. Não foi uma criação de São Francisco, já existia. Assim, começaram uma história própria como fraternidade franciscana. Essa primeira forma de vida, aprovada oralmente pelo Papa, foi atualizada de ano em ano e em 1221, conhecida sob o nome de Regula Non-Bulata, tornou-se tão volumosa que foi preciso preparar uma nova redação. Esta nova versão foi aprovada por uma bula papal, que realmente era a regra bulada, abreviada pela sigla REGB, que continua válida até hoje. Portanto, pode-se dizer que a fraternidade inicial tornou-se a Ordem dos Frades Menores no ano de 1223. É importante, porém, notar que a pessoa de Francisco continua sendo a força modelar, a forma mínoro, apesar e além da regra. Ele é o irmão por excelência que encarna o ideal comum. Atualmente, a fraternidade OFM, Ordem dos Frades Menores, vive uma grande tensão entre duas interpretações dos seus ideais fundamentais. De um lado, procura uma vida bastante desprovida, fazendo trabalhos assalariados, pesados, praticando a mendicância quando for necessário e dedicando-se à pregação, e do outro lado levavam uma vida de oração, contemplação e cultivavam o convívio com as pessoas de fora por meio de um relacionamento fraterno ou até mesmo maternal.
Essa tensão que em Francisco se encontrava ainda unificada levou no decorrer da história a muitos movimentos de reforma que até hoje continuam surgindo. Fundamentalmente trata-se de duas orientações diferentes, porém interligadas. A atenção a Deus pela oração e contemplação fazem parte desta atitude de pobreza radical, o despojamento, o absoluto de qualquer posse. Procura-se viver as mesmas condições sociais que os sofridos por todos os seres humanos acabrunhados pela pobreza. Assim, a pobreza voluntária se torna solidariedade modelar. Doações aos homens e ao mundo em solidariedade vivida. Olha, eu tenho dificuldade com essa palavra. Ligada a esta segunda atitude e à proximidade de todas as pessoas humanas, instintivamente, a vida na cidade, a cura das almas, a assistência social e etc., permitindo inclusive o uso de posse de recursos materiais necessários para exercer a atividade apostólica. Então aqui fala de um primeiro momento, né, mais necessariamente nos primeiros séculos teve esse conflito, né, dos progressistas com os conservadores dentro da ordem, aqueles que queriam viver de forma mais rígida, tal qual como conviviam com Francisco, aquela época do cristianismo primitivo, dos primórdios, do romantismo, que de romantismo não tem nada, mas eles eram tão apaixonados por evangelho que queriam viver tal qual essa radicalidade. Apesar de muitos riscos que ocorreram, mortes que ocorreram, mortes até pelo próprio frio, pela própria fome, ou pela não compreensão de certos povoados, alguns irmãos faleceram, foram mortos mesmo, né? Então, para fugir desses excessos, tinha os letrados que acabavam entrando na ordem, que queriam dar uma estrutura semelhante a outras ordens que já existiam na época, que era de um trabalho manual, de ter uma biblioteca, de ter o seu próprio convento, de dar assistência nas grandes cidades, no serviço social. Então existiam os espirituais e os irmãos de comunidade. Existem alguns vídeos você pode procurar no nosso canal do Partilha Franciscana, que é só falando desses primeiros séculos. Lá você vai ter uma compreensão mais profunda. Mas nesse primeiro momento, é isso que eu quero apresentar para vocês, que da família franciscana, na ordem dos frades menores, que estamos falando primeiro da primeira ordem, já surgiu essa ramificação, essa divisão, né, que lá na frente foi superada com a presença do papado, né, que dessa ramificação surgiu mais uma, e isso a gente vai desenrolar nos próximos vídeos. E vamos desenrolar também as outras ordens, a segunda e a terceira. Então por hoje a gente vai concluir aqui esse vídeo, que vão ser vídeos breves, mas contando de forma mais detalhada cada realidade de cada ordem e da grande família franciscana, para você conhecer de forma mais detalhada, de forma mais profunda, esse carisma tão rico, tão belo, tão cheio de Deus, pelo intermédio do Santo Espírito, que anunciamos o Cristo aonde for, principalmente na forma de viver, na forma de falar, na forma de anunciar. Amém? Paz e bem.